Bom dia! 11 horas, mas é bom dia. Bom dia, Instagram, bom dia, YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana de lives. 38ª semana de lives consecutivas. E eu tô muito feliz de estar aqui com você. Nós vamos iniciar a leitura de um novo livro, gente. Eu tô com a expectativa bem alta. Nós vamos iniciar a leitura desse livro aqui, ó, O Deus que Destrói Sonhos. 3 pessoas me indicaram esse livro aqui e disseram que é muito bom. Então, nós vamos degustar a leitura desse livro aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente está começando a leitura dele. Mas como a gente faz antes da leitura dos livros, as lives acontecem toda semana, ok? Estou experimentando horários novos, então eu fazia às 8 horas da manhã, mas eu estou fazendo às segundas, vai ser às 11, né? Porque eu tenho consagração na minha igreja, então eu estou colocando isso aí, pelo menos por enquanto. E amanhã é 8 horas da manhã, eu coloquei 9, vou consertar a arte lá que tá nos meus stories, mas toda terça tem que ser 8, porque eu preciso estar às 9 na casa do meu pai, porque eu cuido dele às terças-feiras. Gente, muita demanda, é vida real aqui, tá? Não tem nada de mentira não, é vida real, a gente cuida do pai, a gente trabalha, a gente ajuda pessoas, a gente tem o nosso ministério. Aqui a gente não tá fazendo tipo pra você, é vida real, é uma demanda, é uma rotina, são as circunstâncias da vida, as dificuldades, mas a gente aprendeu a se superar e se desenvolver a cada dia. E a leitura, ela faz parte desse desenvolvimento. Hoje nós iniciamos o desafio 21 dias, que é um projeto que eu tenho, onde eu ajudo mulheres a se desenvolverem. E uma das tarefas do desafio é a leitura de um livro específico. E eu coloquei isso lá hoje. E o quanto é importante você manter o hábito da leitura. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho dinheiro para pagar uma mentoria, eu não tenho dinheiro para fazer um curso, mas você tem condições de comprar um livro no sebo, numa livraria, pegar um livro emprestado. Você tem livros em casa que com certeza você não terminou de ler. Então aproveite os livros, tá? E como a gente faz antes da leitura do livro, a gente lê o devocional, pra gente saber o que Deus quer da gente hoje, ou o que Deus quer falar conosco hoje, o que Ele quer nos orientar, nos exortar, dizer pra gente em amor. Então hoje, dia 24 de março, a gente lê sempre o devocional. Esse ano a gente tá lendo esse aqui, ó, Mulheres, de Viviane Martinello. Você encontra esse devocional e outros, Café com Deus Pai, outros, Pão Diário, você acha vários na loja Cairóis, em Nova Iguaçu, ao lado da Casa e Vídeo, próximo à Rua Dom Valmor. Pronto, não tem erro. Uma loja pequenininha, mas muito grande em artigos evangélicos para trazer para você um direcionamento na sua vida, tá? 24 de março. Cuide do presente que Deus deu a você. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês? Ele foi dado por Deus? Vocês não percebem, aliás, não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Adoramos ao Senhor com cânticos, com o nosso serviço e por meio das disciplinas espirituais, mas temos costumes de esquecer que o autocuidado também é uma expressão de honra ao nosso Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lembrando-lhes de que seus corpos eram santuários do Espírito Santo, habitados pelo próprio Deus. Essa verdade transformadora nos chama a repensar a maneira como cuidamos de nós mesmas, fazendo-nos reconhecer que cada ação
pensamento e escolha também tem implicações espirituais. Você come açúcar, vai refletir no seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você come muito lanche, muita fritura, excessos, muito sal, vai refletir no seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Quando negligenciamos a nossa saúde, desmerecemos o presente que Deus nos deu, o nosso corpo, o lugar sagrado onde o Espírito Santo habita. Ou seja, se você se alimenta de modo incorreto, descuida de boas noites de sono, não pratica exercícios físicos. Bom dia, Isabel. Olha, gente, direto de Angola, não é isso, Isabel? Confirma aí pra mim. Tô lendo o devocional aqui, antes da gente entrar na leitura do livro, tá? Então, ó, deixa eu voltar aqui. Ou seja, se você se alimenta de modo incorreto, descuida de boas noites de sono, não pratica exercícios físicos, nem dá atenção à sua saúde mental, está sendo negligente com o bem que o Senhor lhe confiou. Deixe o celular de lado para dormir melhor à noite. Beba bastante água. Evite alimentos processados. Eu já, tem 3 meses que eu não como mais alimentos processados, embutidos. Desde o dia que eu ouvi a palestra da Nutri Bárbara Souto. Então eu não como mais presunto, peito de peru, linguiça calabresa, linguiça de churrasco. Que mais? Mortadela, não como mais, gente, estou livre. Eu tô tão feliz porque agora, além do açúcar, eu também não faço mais uso disso. E eu sei que as outras coisas, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Porque é muito libertador. Você poder... Gente, não tem nada melhor do que você se posicionar. Aqui acontece muita festa, né, na família do meu marido. Então, todo mês tem aniversariante. E sempre tem as sobremesas. E é muito libertador. Você vê as pessoas comendo ali pudim, mousse disso, pavê daquilo, e não sei o que, e picolé. E aí, você olha assim, as pessoas te oferecem e você, não. Eu vou e pego a banana. Eu chupo uma laranja, eu não tomo refrigerante, não tomo suco em caixinha, é só o suco da fruta, sem água, só ali aquele sumo ali do abacaxi, da laranja com um pouquinho de água. Gente, isso é libertador, isso te dá uma força, te faz entender o quanto você é forte nas suas decisões, e isso te conduz a ser forte em outras áreas da sua vida. Porque são as suas escolhas que te definem, não as circunstâncias. É extraordinário. Por fim, é importante esclarecer o autocuidado. Não é uma futilidade egoísta, e sim uma oportunidade de glorificar a Deus em todos os aspectos da vida. Afinal, quanto mais disposição e saúde tiver, mais será capaz de servi-lo melhor. Isso é um código. Eu quero servir. Eu quero adorar a Deus com toda a minha intensidade. Eu quero pregar a palavra. Cuide do seu corpo primeiro. Eu vi um pregador uma vez. Ele estava no altar, uma ótima palavra. E ele falava de sermos o templo do Espírito Santo. Mas quando chegou nessa parte, ele pulou. Sabe por que ele pulou? E aí são conclusões minhas. Ele não falou isso. Mas uma barriga imensa. Eu não tô falando de... Não é preconceito não, gente. É questão de se cuidar mesmo. E a gente via que ele não cuidava da alimentação dele, do corpo dele, não fazia uma atividade física. Ofegante na hora de pregar. Por quê? Sedentário. Falou de Coca-Cola ao longo da mensagem, aquela Coca-Colazinha gelada, faz um culto
a má alimentação. Então, se você quer servir bem ao Senhor, se você quer servir ao próximo, se você quer pregar a palavra, se você quer louvar com potência, tocar, cuide também do seu corpo. Alimentação, atividade física. Tenha essa preocupação. Ok? Isso é um alerta pra gente. Parece que como ele falou, parece que é futilidade. Não, gente. Quando você não está bem de saúde, você não consegue abrir a boca para pregar. Você está gemendo de dor. Você está reclamando de dores. Como que você vai pregar o amor de Deus? Então entenda isso. Até para servir a Deus, você precisa estar bem de saúde. Então o devocional de hoje está chamando a sua atenção. Se você tá engordando sem perceber, poxa, eu vestia 38, agora eu tô no 44, eu tô no 46, não é preconceito, gente. Não é pelo tamanho. É porque você está se descuidando de alguma coisa, não adianta, gente. Não é estética, não, é saúde. O devocional tá falando isso hoje pra gente. O devocional. Verônica Souto é um exemplo disso aqui, ó. A saúde dela, ó. E ela teve que fazer o quê? Começar a cuidar do templo do Espírito Santo. Porque ela começou de um jeito que ela não tinha tempo para a família. Porque estava passando mal. Não podia dar atenção à filha, que requer uma atenção maior. Não podia dar atenção ao ministério, ao marido, porque a saúde dela estava prejudicada. Nós somos o templo do Espírito Santo. Cuide do templo do Espírito Santo. É o que está dizendo aqui, ó. Cuide do presente que Deus deu a você. O seu corpo, a sua saúde. Você é templo do Espírito Santo. Deus habita em você. E Ele está habitando talvez num corpo capenga. Porque você mete o pé na gordura, você mete o pé no sal, você mete o pé no açúcar e no doce. Você mete o pé no refrigerante. Não consigo, eu tenho que ter um doce. Gente, para. Se você não vence o doce, se você não vence o açúcar, o refrigerante, você não consegue vencer mais nada na vida. Para qualquer dessas áreas, você precisa dar atenção especial hoje. É uma pergunta. Para qual dessas áreas você precisa dar atenção hoje? Peça ajuda do alto e rascunhe passos práticos para mudar o que for preciso em sua rotina. Viva por decisão e não por circunstâncias. Devocional hoje foi forte, hein? Fortíssimo. E hoje a gente está iniciando aqui, ó, o Deus que destrói sonhos. Tema forte. Esse livro foi indicado. Espero que seja bom, tá, meninas que me indicaram. Banana com uva passa. Banana com ameixa. Você compra ameixa sem caroço no mercado. Pega um potinho com tampa. Coloca água filtrada. Coloca as ameixas ali. Não coloca muita água, não. Coloca as ameixas primeiro. Coloca a água filtrada. Deixa na geladeira de um dia para o outro. No outro dia, meu amor, você tem ameixa em calda. Aquela ameixa tá massinha, hidratada. Chega, me deu um negócio aqui. Aí você pega uma banana, amassa essa banana. E você pega 3 ameixas ali, 2 ameixas. E coloca aquela aguinha ali, que já não vai ser mais uma água, vai ser uma calda. Meu amor, para tudo. Delícia. E passa. Maravilhoso. Ó, é bom pro intestino. Você vai no banheiro, normal. Uma delícia. Pra que você vai comer pudim? Ai, gente. Vamos lá. O Deus que destrói sonhos, de Rodrigo Bibo. Rodrigo, deixa eu ler aqui um pouquinho sobre o Rodrigo. Tem aqui, ó, no finalzinho do livro, você que vai adquirir esse livro, papel colorido RJ, já pode fazer seu pedido. Quanto tá, Verônica, esse livro?
Tá grande demais, né, dona Nick? Não leva o jeito, não. Tem o bolo da Valquíria sem açúcar. Minha gente, você precisa encomendar, Verônica. Não leva farinha. Ó, é bolo, mas não parece que é bolo. Não leva açúcar, não leva farinha, não leva leite, eu acho. Sei lá. Alguma coisa assim. Tem um monte de coisa que não leva, mas é bolo. Parece que não é bolo, mas é bolo. É uma delícia você tomar com um cafezinho sem açúcar. Tô com água na boca já. Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo. Então, para você que vai me acompanhar aí nas lives, já encomenda o seu com a papel colorido RJ. Coloca o preço, Verônica, aí pra gente. Meus seguidores têm desconto. Rodrigo Bibo de Aquino, 38 anos, é casado com Alexandra e pai de Milena e Kalel. Formado em Teologia pela Faculdade Luterana de Teologia e mestre em Teologia pela Fabapar. Criou o site e podcast Bibotalk em 2011 com a intenção de difundir a teologia e Bíblia numa linguagem clara e acessível. São mais de 100 programas e 8 milhões de downloads. Come pouca salada e nas horas vagas assiste filmes e séries. Amou o final de Lost, congrega em Joinville. Ele é de Joinville, tá? Brasileiro. Então vamos lá. Ué, ele já começa assim. Interessante. Então vamos lá. Não li esse livro, tá, gente? Vou ler aqui com vocês. A letra é um pouquinho menor do que os outros. Meu Deus, vamos lá, um desafio. A oração do Pai Nosso é a mais perigosa de ser feita, porque, de fato, tem o potencial de destruir todos os nossos sonhos. Seja feita a tua vontade. Quando falo de sonhos, falo de nossos mais profundos anseios de termos e sermos algo neste mundo. É dentro desse anseio que nascem a teologia Good Vibes e a da Xuxa. Aliás, nomenclaturas geniais. Bibo, como grande comunicador e contador de história que é, conduz o leitor por essa jornada de transformação que ocorre quando nós somos submetidos ao senhorio de Cristo e nossa vontade é deslocada para o escanteio em face à supremacia. 32,90. Olha, gente, aproveita aí para fazer as encomendas. Preço ótimo. A nossa vontade é deslocada para o escanteio em face à supremacia da pessoa de Jesus. Passamos então a orar, não para que a nossa vontade seja feita, mas para que o pleno governo do Filho se estabeleça na nossa vida e no nosso mundo. Seja bem-vindo e prepare-se para ter sua vida impactada. Isso aqui é a opinião aqui de um teólogo, tá? Nos meus tempos de seminário, eu ouvi uma frase que não saiu da minha cabeça. A vida pastoral é sombria. Eu me perguntava como algo tão pessimista poderia sair da boca de um professor tão esperançoso e piedoso. A resposta, segundo ele, estava nas dores e tragédias das pessoas das quais cuidamos. Em O Deus que Destrói Sonhos, Rodrigo Bibo de Aquino faz teologia assim, sem ignorar os aspectos sombrios da vida humana, olhando para o texto bíblico sem ingenuidade triunfalista, mas como quem enxerga luz, reconhecendo-se num túnel sombrio,
Esperança só é possível com os pés na realidade. Esperança sem realidade é ilusão. Esperança com realidade manipulada é ilusionismo. Isso aqui são opiniões de quem já leu o livro, tá? Nesta obra, meu amigo Rodrigo Bibo resgata os valores bíblicos acerca da vida cristã. Infelizmente, muito do que se diz cristão, na verdade, é falsamente cristão e até anticristão. Este livro mostra com densidade bíblica e clareza prática, no estilo inconfundível de seu amado autor, como podemos andar em amor como Cristo nos amou no mundo contemporâneo. Em tempos nos quais equivocadamente as pessoas tentam manipular as escrituras e o próprio Deus em favor de si mesmo, meu amigo Bibo traz verdades inconvenientes, mas essenciais da palavra de Deus, mostrando que Deus não tem compromisso com nossos sonhos, mas com sua palavra. Olha, forte isso, hein? Deus não tem compromisso com os nossos sonhos, mas com a palavra dele. Essa leitura vai colocar o leitor no trilho, no seu lugar. Pega direto aí. Esse livro vai colocar você no seu lugar, eu e você. Esta obra é um belo convite à desilusão, um chamado à vivência do verdadeiro evangelho em detrimento da manutenção das nossas expectativas ilusórias. Em meio a uma cultura marcada pelo individualismo, pela autonomia e pelo consumo, na qual os seres humanos buscam significado e propósito, nada como sermos libertos da escravidão de conduzir a sua própria história e nos encontrar na grande história de Deus. Diante de um cenário evangélico brasileiro, em grande parte infantilizado, na qual as escrituras precisam retomar o seu lugar de proeminência, o autor nos convida novamente ao privilégio e à responsabilidade do discipulado de Jesus Cristo. Rodrigo Bibo, o Deus que destrói sonhos. Ele faz um agradecimento aqui para a filha dele, Milena, o filho Kalel. Prefácio. São 6 capítulos, tá, gente? Bem longos. Não vou ler os agradecimentos. Eu não gosto de ler os agradecimentos. Também não vou ler o prefácio. Vou entrar direto aqui. Quando você comprar o seu livro, ok? Você lê o prefácio, hein, gente? Quem é o seu Deus? Introdução. Porque esse é um livro que os dominantes não gostam muito, tá? Falando sobre o perfil aí de leitor. Mas é um livro que os estáveis gostam. Ele tem agradecimentos, prefácio e introdução. A introdução eu vou ler. Quem é o seu Deus? Importante começar o livro pensando na resposta a essa pergunta. Aqui perto do meu escritório havia um grafite com a frase: desfrute da companhia de Jesus e ele lhe dará os desejos do seu coração. Ao lado da frase, o grafite mostrava Jesus saindo feliz de uma lâmpada, como um gênio, pronto para atender desejos. Parece inocente e bonitinho, mas isso carrega uma compreensão muito equivocada de Deus. Muitos enxergam Deus dessa forma e pensam assim porque são ensinados desse jeito. Por um tempo, fiquei acompanhando cantores e pregadores em suas redes sociais.
Ouvi suas músicas, escutei suas pregações, até folheei algumas páginas e tive algumas boas surpresas e muitas confirmações. As surpresas foram por conta das muitas vezes que fui realmente edificado e tocado. As confirmações, por sua vez, ficam por conta da alta carga emocional e de autoajuda contida nesse meio. Aliás, já deixa eu avisar, este livro não é sobre os seus planos destruídos e como a mão de Deus irá livrá-lo do vale. Este livro é sobre a vontade de Deus e como ele pode destruir os seus sonhos. Gente, eu já tô ficando nervosa. Vou até sublinhar isso aqui. Nas minhas andanças pelo Brasil, ouvi muita coisa focada naquilo que passei a chamar de teologia good vibes. O ser humano e suas necessidades colocadas no centro dessas letras e mensagens, e Deus, inconscientemente, creio eu, reduzindo a serviçal, gênio da lâmpada, psicólogo, coach, querem um Deus que abençoe, que atenda às orações e os faça mais do que vencedores. Geralmente é esta a imagem que as pessoas constroem de Deus, o abençoador. Mas espera aí, pensar em Deus como abençoador é errado? Depende, explico. É fato que a Bíblia possui inúmeros versículos que, se lidos isoladamente, parecem dar uma fórmula certeira para o sucesso e a bênção. Cito alguns. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Salmos 37:4. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Mateus 7, 8. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Lidos assim, sem considerar o todo da Escritura e seus devidos contextos, eles transmitem essa ideia do toma lá da cá. E é com base nesses e em outros textos que muitos têm construído o cristianismo, centrado nos sonhos do indivíduo e em uma vontade de Deus imaginária. A teologia Good Vibes nos leva a crer que nossas necessidades são mais importantes do que a missão de Deus e que, na verdade, Ele não nos fez para sofrer, mas para que sejamos vitoriosos e prósperos. Quem não quer um Deus assim, sempre pronto para atender às minhas demandas? Eu quero 2, por gentileza. O avanço dessa teologia não é culpa somente de pregadores e cantores e de todo o povo que consome esse conteúdo sem critérios. Um povo que, no fundo, só quer Deus por aquilo que Ele pode dar. Um povo que só quer Deus por aquilo que Ele pode dar. Vou até escrever aqui. Verdades. Antes, eu até tinha pena das pessoas que lotam os templos nos quais se prega a teologia da prosperidade. Porém, hoje, confesso que a dó passou um pouco, pois a motivação que leva essa gente para lá é de receber uma bênção e não de se relacionar com o abençoador. É claro que muitos cristãos podem se aproximar de Deus por interesse e depois se renderem ao discipulado,
como já ouvi algumas histórias. Contudo, pelo fluxo e pela rotatividade que marcam essas denominações, isso não é um padrão. No fundo, parece que todo mundo está pensando em si mesmo e querendo se dar bem aqui nesta peregrinação. E para isso, construímos um Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus que tem os mesmos anseios e as mesmas motivações que nós. Nossas orações e canções apenas refletem nossas vontades e projetam uma divindade que satisfaz os desejos mimados do nosso coração. Esquecemos que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a primeiro ansiar pelas coisas do alto e só depois considerar nossas necessidades. Esquecemos que somos servos dele e estamos debaixo da sua vontade. Por isso, pensar em Deus somente como abençoador é complicado, limitado, pois Deus é muito mais que abençoador. Ele é Senhor e Rei. Se o mundo nos convida a sonhar, a ter ambições, a pensar alto, a mirar longe, e por aí vai no Evangelho, por outro lado, somos convidados a negar nossa vida e carregar a cruz. Isso é cruel aos olhos desse mundo. Esperneamos como crianças birrentas quando não temos nossas vontades atendidas. Mas o Pai que ama vai disciplinar seu filho, mesmo que isso faça com que o Pai pareça cruel no momento. Deus, como Pai amoroso, age da mesma forma, Hebreus 12. E quem se submete à sua disciplina, isto é, torna-se discípulo em teus sonhos e ambições transformados, às vezes destruídos. E devemos louvá-lo por isso, pois uma vida só encontra sentido na realização de um sonho, se este contempla a glória de Deus. Os nossos sonhos precisam contemplar a glória de Deus. Gente, se preparem. Capítulo 1. A fábrica de sonhos ou a teologia da Xuxa. Deixa eu só ver aqui onde está. Esse capítulo 1 é grande. Eu acho que como a gente leu a introdução, deve parar aqui. Quando criança, cinema para mim se resumia em Xuxa e os Trapalhões. No final de Lua de Cristal, a rainha dos baixinhos canta a música tema do filme. Numa parte ela diz: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Eu sei que citar a música da Xuxa não é a melhor maneira de começar um argumento, mas é que na minha compreensão, muitos cristãos pensam assim: se eu tiver fé, boas intenções, não fizer o mal para ninguém, posso receber muitas bênçãos de Deus. Sonhar é permitido, almejar lugares mais altos é possível. Eu posso ser o que eu quiser. Essa frase no final é o slogan da Barbie. Coisas que só pais de meninas vão saber. Uma coisa é fato: nosso coração é uma fábrica de sonhos, e da natureza humana fazer planos, afirma. Provérbios 16:1. Criados à imagem e semelhança do Criador, incumbidos de várias tarefas no jardim, criar e agir são características inatas a nós. Porém, um acontecimento no passado criou um distúrbio na força, quer dizer, nessas características humanas. Gênesis 31.
O pecado de Adão e Eva afetou todos os que vieram depois deles. De lá para cá, nossos desejos, incluindo os mais nobres, são permeados pelo pecado. O desejo do primeiro casal em querer ser como Deus jogou toda a humanidade numa espiral de decadência. Nas palavras de Orton, nossa paixão pela vida e pela realização e nosso desejo de lutar por um alvo ousado foram essencialmente criados em nós por Deus. O que mudou depois da queda e direção desse impulso? Quando desligado do seu objetivo certo, a glória de Deus e o bem de nosso próximo, nosso amor fica focado em si mesmo. Nossas paixões santas ficam viciadas, nos afastando dos passos de Deus e afastando-nos uns dos outros. Logo, o ser humano não usa mais sua vontade para viver em harmonia com Deus e o próximo. Ele a usa para satisfazer seus anseios. Ao sondar os nossos sonhos, percebemos que eles geralmente só contemplam a nossa vida. Eu quero abrir um parênteses aqui, que ao longo da minha jornada cristã, eu descobri recentemente, tá, gente? Recentemente, que eu sempre vivi uma vida muito religiosa. Uma cristã muito religiosa, muito carrancuda. Só eu que tenho a razão. Então, se parasse alguém totalmente fora dos padrões que eu considerava legal para poder conviver, eu não conseguia viver em harmonia com essa pessoa. Pessoa que fugisse aos padrões cristãos. Eu era uma pessoa muito intolerante, egoísta. Assim, ignorante mesmo, sabe? Herdei isso daí, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui? Ai, me perdi. Será que eu vou lembrar? Ah, tá. Eu até falei isso no grupo hoje do desafio. Que as coisas que a gente conquista, eu aprendi, tenho ouvido isso de alguns pregadores, de algumas pessoas que ministram a palavra, né? Homens e mulheres de Deus. Que a gente se converte, primeiro, o propósito, eu estou lendo em outro livro, Deus te fez de propósito. O propósito ele é dividido em duas partes. Às vezes a gente fica assim, ai, qual é o meu propósito no mundo? Eu falava isso, perguntava isso direto, qual é o meu propósito? O propósito ele é dividido em duas partes: chamado e missão. O chamado é igual para todos. Nós fomos chamados a voltar à nossa origem. Qual é a nossa origem antes do pecado? Nos relacionarmos com Deus, sermos sacerdote, tá? Nós fomos chamados para isso, para um sacerdócio, todos nós. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos, nós estamos voltando ao nosso chamado, voltando à nossa origem. Esse é o nosso chamado. Então, o chamado é igual para todos: voltar à origem. Qual é o meu chamado? Voltar à origem. Que origem é essa? Sacerdócio. Sacerdócio. Está relacionado com quem? Com Deus. Então, pensa na cruz. Ó. Qual é o meu chamado? Me conectar com Deus. Voltar à minha origem, meu relacionamento com Deus. Antes do pecado lá, Adão, eles não se relacionavam todo dia com Deus. Deus passava na viração do dia e eles ali conversavam sobre como foi o dia, aquela coisa, relacionamento.
Então, o nosso chamado é voltar a esse relacionamento, voltar à nossa origem, voltar ao sacerdócio, voltar a ter relacionamento com Deus. E a nossa missão? A nossa missão é usar esse relacionamento para abençoar o meu próximo, pessoas. Então, a minha missão é abençoar o próximo, amar o próximo. De que forma eu vou fazer isso? Aí entra os dons e talentos. Então, dentro da missão tem dons e talentos. Deixa eu até ver um negócio aqui, gente. Ó, Sandra, mas dom não é a mesma coisa que talento? Não. Então, dons e talentos, eles estão ramificados dentro da missão. Eu vou usar meus dons e meus talentos, que fazem parte da minha missão, para alcançar pessoas, para abençoar pessoas. Meu próximo. Então, pensa na cruz, ó. Assim é o meu chamado, voltar à origem. E quando eu faço assim, é a cruz, lateral, meus amigos, meus irmãos, tá? Próximo. Os dons e talentos, eles estão dentro da missão. A missão eu vou me relacionar com o meu próximo. Os dons e talentos é como eu vou fazer isso: pregando, louvando, varrendo, sendo psicóloga, sendo militar, sendo manicure, sendo cabeleireira, confeiteira. Eu vou me relacionar com o meu próximo, eu vou pregar o evangelho, eu vou amar o meu próximo, eu vou abençoar o meu próximo, utilizando meus dons e talentos. Essa é a minha missão. Deu para entender, gente? Propósito. O nosso propósito, ele é dividido em dois: chamado e missão. Chamado e missão. O chamado é voltar à origem. Todos nós temos o mesmo chamado: voltar à origem, me conectar com Deus, sacerdócio, relacionamento com Deus. Missão, o próximo. Minha missão é amar o próximo, é cuidar do próximo. De que forma? Utilizando meus dons e talentos. São os dons e talentos que diferem a forma como eu vou amar o meu próximo, a forma como eu vou abençoar o meu próximo. E o que é dom? Dom é uma habilidade inata. Eu acredito que a minha habilidade nata é ensinar, tá? E talento é uma habilidade desenvolvida. O talento eu desenvolvi o talento de falar em público, porque eu não falava. Eu era tímida. A minha natureza é tímida, mas eu sempre gostei de ensinar, mas ensinar no 1 a 1. Mas quando eu desenvolvi a minha habilidade, a habilidade de falar para a multidão, para pessoas, eu uni o meu dom e o meu talento, que faz parte da minha missão, que é ajudar o próximo. Então, hoje, a minha missão é ajudar ao próximo, ensinando para a multidão. Meu talento, ensinar, e desenvolvi a habilidade de falar em público. Deu para entender? Acho que deu, né? Mas voltando aqui pro livro, para quem entrou na live agora, a gente está lendo esse livro aqui, ó. O Deus que Destrói Sonhos. Esse livro aqui não vai ser fácil não, tá? Não vai ser molezinha não. Tá dando muito tapa na nossa cara aqui já.
Vivemos mais ou menos a seguinte dinâmica: sigo levando a minha vida, lutando por um lugar ao sol para ser alguém e chegar ao topo, e vou pedindo a bênção de Deus. Vou até sublinhar isso aqui porque eu já sei que eu vou ser espremida aqui. Gente, ó, Deus tá... Ou, como dizem, fé em Deus e pé na tábua. No fundo, o que queremos é um abençoador. E que não seja intrometido. A gente só quer que ele nos abençoe, mas que ele não se meta na nossa vida. Queremos servir a Deus do nosso jeito. Gente, isso acontece muito. Eu lembro que quando eu saí da Igreja Batista e fui para a Igreja Nova Vida, eu tinha o hábito na Batista de pregar e dirigir culto. Era o que eu fazia, que eu gosto de fazer. Ainda que eu tivesse que me desenvolver muito, mas eu já fazia isso desde quando eu me converti. Pregar e dirigir culto. Com a cara emburrada, do jeito que eu era. Quando eu fui para a Nova Vida, eu não recebi esse espaço. Porque havia, hoje um pouquinho menos, mas na época havia uma resistência muito grande das mulheres pregarem, dirigir culto, sempre os homens, geralmente é o pastor que está à frente daquilo ali. E eu fiquei muito frustrada, porque eu queria servir a Deus fazendo isso. Mas o pastor chegou para mim e falou o seguinte: olha, a gente foi lá, eu e meu marido, a gente falou que ia ficar lá na Nova Vida, e ele falou assim: olha, estou precisando de pessoas para o departamento infantil. Eu falei: não, departamento infantil não quero, porque eu era professora, eu não queria. Então, esse é o maior exemplo de que eu queria servir a Deus, mas fazendo o que eu queria. Eu não estava disposta a realmente servir com o que Deus estava querendo de mim. Então, esse pedacinho diz isso, ó: vivemos mais ou menos a seguinte dinâmica: sigo levando a minha vida, lutando por um lugar ao sol para ser alguém, chegar ao topo, e vou pedindo a bênção de Deus. Ou, como dizem por aí, fé em Deus e pé na tábua. No fundo, o que queremos é um abençoador e que não seja intrometido. Queremos servir a Deus do nosso jeito e com os nossos termos. Isso lembra muito o conceito do deísmo moralista terapêutico, desenvolvido pelo sociólogo Christian Smith, para indicar a compreensão que os jovens norte-americanos têm sobre Deus e o conjunto de crenças que nutrem. Keller resume a tese de Smith: Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam viver bem e decentemente, a crença moralista. O objetivo central da vida não é se sacrificar ou negar a si mesmo, mas ser feliz e sentir-se bem e consigo mesmo, a crença terapêutica. Embora existe e tenha criado o mundo, Deus não precisa estar particularmente envolvido em nossa vida, exceto quando há um problema. Isso é deísmo. Essa crença que Smith detectou nos jovens norte-americanos não difere praticamente em nada do que vivemos aqui no Brasil. É nítido que a maioria dos cristãos vive um cristianismo personalizado, voltado para satisfazer as suas demandas e vontades, como um filho mimado, sem a mínima noção do conteúdo da fé bíblica e da real vontade de Deus. O que queremos é nos dar bem, e nesta e na outra vida. Gente, fortíssimo. Olha aqui, isso aqui é um tapa na nossa cara. A verdade é essa: a gente quer se dar bem aqui, nessa vida e na outra, porque a outra a gente quer a salvação. Então a gente aceita Jesus para ter a salvação. Uma vez eu preguei e falei dos 3 tipos de pessoas na igreja, né? Os salvos, os servos e os amigos.
salvos, servos e amigos. E se você frequentar a igreja, você que é cristão, que frequenta realmente a igreja, que trabalha na igreja, gente, que tem assiduidade, tá? Não é visitante, não. Você vai perceber que existem as pessoas que são salvas, elas foram salvas. Mas elas não querem compromisso com nada. Elas não querem fazer nada, elas não querem ajudar em nada. Elas só querem ir, vai lá, senta, cultua, sai e vai viver a vida delas. Ok? Salvos. O que aconteceu com essa pessoa? Ela desviou a rota dela. Ela estava indo para o inferno, aceitou Jesus, desviou a rota, vai para o céu. Beleza. Bom, maravilhoso. Você vai sair do tormento eterno e vai para a vida eterna. Isso é extraordinário. Isso é uma das coisas melhores que poderia acontecer. É ótimo. Só que a vida cristã, ela é um processo. Então, eu me salvo, né? Eu sou salva por Cristo. E agora eu tenho que subir de fase, gente. Tem um período ali, né, que você está tomando o leite. A palavra de Deus diz isso. Sobre o leite, você ainda não está apto a comer comida sólida. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui. Sou muito ruim de gravar, gente. Coríntios. Não. Em Hebreus 5,13 diz, a Bíblia diz que quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino. É, mais ou menos isso aí. Então o leite, então a pessoa se converteu, ela desviou a rota do inferno e está indo para o céu agora. Converteu. Ela está bebendo leite. Então ela vai ter um período ali de os neófitos na fé, os novos convertidos, que eles precisam até mesmo para serem batizados, né? Tem que ter um discipulado ali, a classe de catecúmenos. Termo difícil, mas classes catecúmenos, eu fiz a classe de catecúmenos maravilhosa, eu tirava tantas dúvidas, eu enchia a paciência da pessoa que estava dando a classe, mas eu tirei todas as dúvidas, tudo. E aí o que acontece? Essa pessoa está tomando leitinho, mas vai chegar um tempo que ela vai ter que começar a comer comida sólida, e aí ela tem que subir de nível, ela tem que deixar de ser uma criança e já começar a servir. Então eu entro na fase do servo. Só que tem gente que permanece tomando leitinho. Tem gente com 30 anos de igreja, gente, 10 eu conheço. E as pessoas não estão aptas. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Tudo bem, porque nem todo mundo tem o dom e o talento. Lembra? A missão, ou você se converteu, foi chamado, respondeu ao chamado. Qual é o chamado? O chamado é para todos. É o mesmo chamado para todos. Voltar à origem, antes do pecado. Sacerdócio, relacionamento com Deus. Isso é ser salvo. Depois você vai para a segunda fase, que é o quê? Servo, a missão. O que eu vou usar? Meus dons e talentos. Nem todo mundo vai evangelizar, nem todo mundo vai cantar, nem todo mundo vai pregar. Você tem que se autoavaliar também. Pô, eu não tenho a voz boa, então eu não vou cantar. Mas eu posso pregar? Não, mas eu não gosto de pregar, não gosto de falar para a pessoa, mas eu gosto de ensinar. Vou para a salinha, vou para os adolescentes, vou para os jovens. Vou fazer alguma coisa, vou trabalhar no almoço, vou trabalhar no bazar, vou limpar, vou ser secretária, que eu gosto de organizar tudo. Olha, tem tanta coisa pra você fazer. Fora as habilidades que você pode desenvolver, porque quando a gente quer, a gente consegue. Tá? Então, dom é aquilo que você nasce e habilidade é aquilo que você escolhe desenvolver. Isso tudo está inserido na missão. Chamado e missão fazem parte do propósito. Qual é o propósito de Deus? Que você volte à origem e abençoe seus irmãos. Qual é o meu propósito no mundo? Gente, o propósito é o mesmo.
Há o mesmo propósito para todos. Para de ficar perguntando qual é o seu propósito no mundo. Seu propósito é o mesmo: me conectar com Deus e ajudar pessoas. Me conectar com Deus é voltar ao sacerdócio, à origem. Me ajudar pessoas é utilizar os dons e talentos. Dons é aquilo que eu nasci e talento é aquilo que eu resolvo desenvolver. Acabou. Ai, acho que eu até me perdi. Essa crença... Ih, gente, tá acabando. Essa crença que Smith detectou nos jovens... Ah, tá bom. Veja, não quero dizer que não devemos planejar nossa vida, que todos agora precisam ser voluntários em causas humanitárias ou missionários itinerantes mundo afora. Preste atenção. Calma. A reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida, entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e fazemos. Se não considerarmos essas coisas em nossa caminhada, poderemos ter os nossos sonhos mais nobres, como ser pediatra e trabalhar nos postos de saúde de regiões carentes, mas ele talvez não glorifiquem a Deus, como bem frisou Iago Martins. Infelizmente, nós frequentemente temos a sensação de que se estivermos fazendo algo bom, então nossas motivações estão acima de qualquer questionamento. Muito pelo contrário, não há melhor lugar para esconder nossas más motivações do que no serviço ao próximo. Aquele que sonda o nosso coração conhece nossas motivações. E acredite, se não nos dobrarmos ao Senhor, seremos conduzidos pela ambição e nossas motivações serão mais, mesmo que à primeira vista pareçam boas. Quantas igrejas surgem como fruto dessa ambição caída? Infelizmente, muitas. Eu testemunhei uma história que ilustra mais ou menos isso. Não vou ler a história hoje, vou ler amanhã, tá? Então vou marcar aqui, ó. A gente vai ler a história amanhã. Gente, no reino tem lugar para todo mundo. Tem muito trabalho na seara e pouco trabalho da verdade. Vou ter que marcar 2 vezes, porque o meu filho está lendo o livro. Então a fitinha está marcando a leitura dele. E eu vou marcar com post-it aqui. Página 38. Pronto, vamos tirar um print? Já leio aí o comentário, peraí. Tira o print aí, gente. Hoje eu não tô bem não, meu cabelo tá, gente. O que é isso? Desde ontem. Ai, não tô bem hoje. Com cabelo, bem com cabelo, gente. Tá muito cheio, mas vamos lá. Fazer o quê? Faz um milagre aí. Foi, né? Fazer uma nova capa lá pro YouTube. Gente, muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, mas glória a Deus, né? Então, amanhã a gente continua a leitura, estamos na página 38, você pode adquirir o seu livro na Papel Colorido RJ com desconto. Gente, todo livro, você que é meu seguidor, adquire com desconto na Papel Colorido RJ. Sandra, não quero esse livro, eu quero outro. Na Papel Colorido RJ. Vai lá e diz, olha, eu sigo a Sandra.
Quero o meu desconto na papel colorido, combina o local de entrega. Vai dar tudo certo, tá? Amanhã a live é às 8, tá lá às 9, Verônica, eu vou consertar a arte. Porque terça não tem como ser 9, mas quarta, quinta e sexta vai ser às 9. Vou mudar um pouquinho, tá? A gente vai fazer essa salada aí pra poder ter mais gente aí. Pode dar um drible aí no Instagram, né? Que não tá entregando nada. Pô, tá jogando contra. Que isso? Tá difícil, né? Beijo, gente. Até amanhã às 8, ok? E a live gravada no meu canal do YouTube, Motivada para Motivar. As lives do livro A Única Coisa estão lá. Eu vou subir a última hoje, a de sexta-feira. Não, de sábado. Vou subir a de sábado, que a gente encerrou no sábado. Tá bom? Beijos.